O sacrifício perfeito. Hebreus, capítulo 10 e o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Com a queda de Adão e Eva, o sangue de Jesus já tinha sido derramado antes da fundação do mundo. Depois da queda, o homem ele teve uma natureza pecaminosa e a forma que ele tinha de invocar a Deus seria através do sacrifício de animais e de oferendas. Então, outras nações, outros povos também fizeram o uso do sacrifício de animais diante de deuses que não era o Deus que fez o céu e a terra. Nada de entender que os filhos de Israel copiou o sistema de sacrifício de outros povos. Talvez pensamos, eles aprenderam no Egito. Como eu falei anteriormente, foi algo da parte de Deus, aceitável da parte dele, através de Adão, através dos seus descendentes. Se voltarmos depois da queda, Adão, ele traz os seus descendentes, como temos o conhecimento que a geração de Adão, mesmo tendo uma forma de andar com Deus, de sacrificar, de ofertar, mesmo tendo as orientações de andar justamente diante de Deus, muitos preferem andar erradamente. Por esta razão, a corrupção moral, espiritual, política, cultural, de todas as formas que você imaginar, principalmente a idolatria, a prostituição, a violência, isso chega até Deus e Ele resolve dar cabo da humanidade. Somente um homem salva a si, sua esposa, os seus filhos, e essa pessoa é Noé. Depois há um recomeço, o mundo renasce através de Noé. Ele continua servindo a Deus, mesmo tendo as suas falhas, como qualquer um ser humano. E aqueles que querem seguir o seu exemplo de servo de Deus, continua. Da mesma forma,
que aconteceu com os descendentes de Adão continua hoje do mesmo jeito. No meio de uma multidão, ou talvez de uma nação que se diz servir a Deus, na verdade, 50% serve a Deus. Os outros 50% vivem a desejar, vivem a necessidade de um avivamento. Quando eu disse anteriormente que Noé salvou ele e a sua família, não foi algo dele, mas uma obediência a Deus. E dos seus descendentes, vemos Deus chamando Abraão, que depois o seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações, pai de multidões. Segundo a história, ele é o pai das principais religiões no mundo: islamismo, cristianismo, judaísmo. Não sabemos se Abraão já servia a Deus, embora ele vivia em meio a um povo idólatra. Não temos muita explicação sobre Abrão, que depois tornou-se Abraão, se ele já servia a Deus. Uma coisa é certa, ele pertence à descendência dos filhos de Noé. E essa questão de um chamado da parte de Deus pode acontecer com qualquer pessoa, independente da religião. Alguém serve a Deus e ele continua numa zona de conforto e talvez ele não teve um chamado para uma área específica da parte do Senhor. Ele anda no rebanho, mas ainda não teve um chamado específico da parte do Senhor. Então, os estudos não nos diz sobre a vida espiritual de Abraão, não nos diz. Mas aqui o texto diz que Deus o chama para que ele saia da sua parentela e chama ele para um desconhecido, para um lugar desconhecido. Sabemos nos documentários, novelas bíblicas, filmes bíblicos, e mais uma vez eu chamo você para continuar bebendo da fonte que é a Bíblia. Temos na palavra do Senhor que Abraão, ele vivia em meio a um povo que praticava a idolatria. Ele foi chamado para um lugar que ele não conhecia. Ele teve que deixar a sua parentela. Vejam só como doeu isso nele. Porque você deixar os seus parentes, o seu convívio e obedecer à voz de um Deus que você não conhece. Então, ele obedece e toma a primeira atitude, que é sair. Deus fará grandes coisas em nossas vidas a partir do momento em que deixarmos a área que nos contamina.
Deus tem poder para tudo. Ele chama homens e mulheres, independente do lugar, da nação e da sua cultura, para o seu chamado. Hoje não é diferente. Deus pode chamar aquele que acha que serve a Deus, aquele que entende que se encontra no rebanho, mas ainda não teve um chamado de Deus, se bem que tem aqueles que resistem o chamado do Senhor. Mas Deus, ele tem o poder para tudo. Ele não chama somente quem se encontra no seu rebanho para algo específico. Ele chama pessoas do mundo. Prostitutas, bandidos, traficantes, pessoas que vivem uma vida toda errada, ele chama. Agora, com uma condição: todas as pessoas que vêm até Deus é para ouvir Ele, é para obedecê-lo, é para ter uma vida nova, uma vida de santificação. Exatamente isso acontece com Abraão. Deus não o chamou simplesmente para ele deixar a sua parentela. E veja que ele já era um homem próspero. Deus não o tirou da sua parentela para ele ser mais rico. Deus o tirou da sua parentela para ele ter uma vida de santificação. Uma das passagens muito famosas de Abraão é quando Deus diz a ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus diz que devemos ser santos como Ele é. Também diz andar na presença de Deus e ser perfeito. Note uma coisa: homem algum nem se compara. Ele não tem como chegar ao grau de santidade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nem mesmo Enoque, que fez a vontade de Deus de tal forma que Deus não o deixou ver a morte. Quando ele nos diz ser santos como ele é e ser perfeito, isso significa ser separado. Ser perfeito significa ter uma vida de honestidade, uma vida espiritual. Este foi o chamado de Deus para Abraão. Perfeito só Deus. O homem tem tendências para pecar. Por isso ouvimos sempre esta frase: errar é humano. Só não pode permanecer no erro. Está certo. Todos nós cometemos erros, deslizes e falhas. Então todos os homens que permearam o Antigo Testamento, todos os profetas, todos os sacerdotes, todos eles tiveram erros e falhas. Mas voltando a Abraão, ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E falando um pouco sobre os filhos de Jacó, ele era apaixonado por Raquel. Ele a amou desde o momento que a viu e fez um acordo com Labão, o pai da moça, para que pudesse se casar com ela. Ele se
comprometeu em trabalhar por 7 anos pelo direito de receber Raquel como esposa. Mas Labão acabou enganando Jacó e no dia do casamento lhe entregou como esposa Léia, sua filha mais velha. Quando percebeu ter sido enganado, Jacó fez outro acordo para que finalmente pudesse se casar com Raquel. Embora Lia fosse a esposa desprezada, foi ela quem deu a Jacó a maior parte de seus filhos. Os filhos de Jacó com Lia foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Raquel era estéril e durante muito tempo sofreu o drama de não poder ser mãe. Na ansiedade de poder dar filhos a seu marido, Raquel pediu que Jacó se deitasse com Bila, sua serva pessoal. Dessa forma, os filhos de Jacó nascidos através de Bila seriam considerados seus filhos legais. Foi assim que nasceram Dan e Neftali. Nesse tempo, Lia já tinha parado de gerar filhos de Jacó. Então, vendo o que Raquel havia feito, ela também ofereceu a Jacó sua serva pessoal, Zilpa. Então, os filhos de Jacó, nascidos através de Zilpa, foram Gade e Azé. Mas depois disso, Lia novamente voltou a engravidar e assim nasceram Issacar, Zebulon e Diná. Finalmente, Raquel conseguiu engravidar. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel, ouviu sua oração e abriu sua madre. Então, Raquel deu à luz a José, o mesmo que mais tarde se tornou governador do Egito. Sabemos muito bem da história de José. Hoje temos uma gama, um leque de muitas informações a respeito de José em filmes bíblicos, em novelas bíblicas, em documentários bíblicos, mas eu chamo a sua atenção. Medite e busque informações da fonte. E a fonte é a Bíblia. Passando os eventos terríveis, José se torna governador do Egito. Traz toda a sua família. Esse povo multiplica ali. Ele, já sabendo da sua morte, ele faz um pedido para que eles não permaneçam ali. O lugar deles não é ali no Egito. Passaram-se os anos, as gerações, várias dinastias, e agora sobe no trono do Egito um rei que não conhecera José. Ou seja, não conheceu os feitos de José. É muito intrigante esta passagem, porque muitos reis haviam subido no trono. E a história, com certeza, foi transmitida do que acontecera no Egito. O que damos a entender é que este rei, ou ele não foi informado, ou ele fez descaso de trazer à tona as tradições, a história do Egito. A história, quando falamos de história, algo do passado, e temos muito que aprender com a história, temos muito que aprender com o passado. Quando se fala que o passado não deve ser tocado, temos que entender o contexto do passado, a importância do passado. Até Deus, Ele nos pede para lembrar
das coisas passadas, ou seja, de algo que ele fez surpreendente, algo poderoso que ficou registrado. Temos que trazer sempre estas memórias para exaltar o seu nome, para fortalecer a nossa fé, para através destes fatos ganhar muitas almas para Jesus. Devemos olhar para o passado e ver as condições em que vivíamos e que hoje nos encontramos livres em Deus. Uma vez que olhamos para o que Ele fez em nossas vidas, jamais vamos levar uma vida de todo jeito. Ao passo que olhamos para o passado, justamente para não cometer hoje os mesmos erros dele. Voltando a este rei, talvez os seus antecessores não quis conduzir a história, justamente porque algo acontecera no passado por meio de um hebreu, um homem pertencente a um povo que se multiplicava mais e mais no Egito. Quando alguém tenta apagar a história que Deus escreveu, ele entra com providência e a mantém do jeito que ele a escreveu. Parece não ser verdade o que está escrito. Obviamente que está. E levantou um rei no Egito que não conhecera José, ou seja, que não conheceu os seus feitos. Parece impossível, mas está escrito na palavra de Deus, que levantou um rei que não conheceu a José. Parece impossível, em uma sequência de dinastias, levantar um rei que não conheceu o histórico de um homem que trouxe um livramento para o Egito, um homem que foi o segundo depois do rei. Até mesmo na história de qualquer país, todas as pessoas, querendo ou não, têm acesso ao histórico de todos os presidentes que governou o país. Aqueles que fizeram coisas boas, aqueles que fizeram coisas ruins. Mas no caso de José, a Bíblia está dizendo que levantou um rei que não o conheceu. Agora entramos no número, o período em que os hebreus ficaram no Egito. Foi 400 anos ou 430 anos. Este número foi registrado em Gênesis capítulo 15 e Êxodo capítulo 12 e Atos capítulo 7. Muitos podem pensar, será que houve um erro dos tradutores, dos copistas? Não houve erro nenhum. Quando Deus disse 400 anos, foi o número arredondado, mas poderia passar alguns anos, como é dito em outras passagens, 30 anos a mais. E há também uma questão de dúvidas e de muitas curiosidades sobre tanto tempo. Um tempo muito longo, um período muito extenso, ou seja, mais de 4 séculos de escravidão. É preciso notar que esta escravidão, segundo alguns estudiosos, passa a ser contada quando
Abraão pisa nas terras egípcias até o período de Moisés. Dá para entender que eles não tiveram uma vida ruim no Egito. Eles passaram a servir, eles passaram a construir cidades ali. Uma coisa muito interessante, que o povo hebreus, eles se multiplicavam com muita velocidade. Isto não era coisa do homem, era algo da parte de Deus. Então, muitas gerações se passaram, muitas dinastias faraônicas se passaram e eles estiveram ali. Agora, o período mais duro da vida dos hebreus foi exatamente quando Moisés nasce. É exatamente ali que a coisa fica difícil para eles. Tudo para eles se complicam. Tudo para eles ficam difíceis. Porque o rei, como eu já falei anteriormente, ele tem a ajuda do adversário das nossas almas. Ele quer reduzir a população hebreia. E a forma que ele coloca na cabeça e mente o seu projeto maléfico é acabar com a vida dos homens e só deixar as mulheres. Então, este foi um período mais duro na vida deles. Então, eles clamam a Deus. E Deus, ele é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente. Às vezes nós estudamos a Bíblia e passamos batido em alguma passagem. Eu não me lembrava desta passagem, mas Deus já tinha profetizado a Abraão que o povo dele ia se multiplicar e que o povo dele se tornaria escravos no Egito por 400 anos. Então, com a morte de José, temos várias coisas que os egípcios fizeram com todos os hebreus, apesar de eles multiplicarem com muita velocidade. E em contrapartida, quanto mais eles os perseguiram, os afligiram, a resposta dos hebreus era a multiplicação deles, tá? E de tudo de ruim que eles fizeram com o povo de Deus, em Êxodo capítulo 1 e o versículo 14 diz assim: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. À medida que esta opressão chega no seu ápice, o decreto do rei é anunciado que todo bebê do sexo masculino deve ser morto. Depois eu volto no desenrolar desta opressão. Eu fico imaginando, a palavra do Senhor é tremenda. Por isso temos que meditá-la e estudá-la todos os dias. Quando lemos que
levantou um rei no Egito que não conheceu José. Isto não entra na cabeça do leitor da Bíblia, porque parece impossível. Como que um rei, que um monarca, não conheceu o histórico de alguém que, usado por Deus, trouxe um livramento não só para o Egito, mas por todas as nações e por todos os povos. Como que este rei não conheceu este homem tão famoso que foi José, um homem amado por todos, um homem querido, um homem que foi o governador do Egito, um homem que foi o vice-rei. Daí a importância de estudar o hebraico. Em nossa tradução diz assim: um rei que levantou-se no Egito, não o conhecera José. Já o hebraico diz assim: um rei que subiu no Egito. Embora as duas afirmações são bem parecidas, mas leva a significados diferentes. Quando diz que um rei levantou-se no Egito, significava que eram pertencentes das mesmas dinastias. Então, estes não tinham como esquecer a memória de José. Já quando o hebraico diz que subiu um rei, aí muda o significado. Significa que qualquer homem na face da terra poderia assentar no trono do Egito, uma vez que Faraó é um título. Faraó é um título. Então, quando esse rei que assume o trono, ele não é egípcio. O profeta Isaías, capítulo 52, verso 4, ele disse que quem oprimiu Israel na época da servidão foi um rei assírio. Então esse faraó, ele era assírio. Daí entendemos que ele não conhecera José por esta razão. E talvez ele também não quis saber sobre José. Este rei, ele tinha duas visões. Uma de construir cidades e outra de medo. Medo de um rei inimigo lhe guerrear. Ele tinha medo de outros povos lhe atacar. Ele era calculista em relação ao número de pessoas. E ele viu que os hebreus eram muito mais numerosos do que os egípcios. Não temos o período, a duração certa desta opressão, mas temos uma ideia. Antes do nascimento de Moisés, a opressão já estava em alta. Então, no período que Moisés vai se desenvolvendo,
o período em que Moisés se torna um adulto, aquele período todo que Moisés vai para o deserto, Moisés foge, aquele período todo que Moisés volta do deserto, o povo continua vivendo essa vida de opressão. Agora, uma vida de opressão em parte, porque muitas pessoas conseguiram se adequar àquele regime. E uma prova disto é que muitos querem voltar para o Egito. Eles acham que viver no deserto é bem pior, então eles preferem voltar ao Egito. Mas aqui nós temos claramente dito que a vida deles se tornaram muito difícil e muito amarga. Nós glorificamos a Deus aqui porque não é dito o nome deste rei, mas é dito o nome de duas mulheres. Estas foram as parteiras. Uma chamada de Sifrá, a outra de Puá. Antes que o Novo Testamento falasse, na carta de Pedro, diz que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Entenda uma coisa: nós temos que obedecer às leis e os governantes. Mas, quando o governo, ou quem quer que seja, nos atacar em relação à palavra do Senhor, eles se levantarem contra a sua palavra, nós temos que revidar. Nós temos que também resistir. Porque fazendo isso, estaremos agradando a Deus. E Ele nos dará escape nesta terra. Ainda que Ele não nos dá escape aqui, teremos uma recompensa na eternidade. Eu quero dizer a você que servir a Deus é muito bom. É muito bom. E estas duas mulheres, os seus nomes foram colocados na palavra do Senhor. E Deus gostou do negócio. Deus gostou. De tal forma que o Senhor as abençoou. O nascimento de Moisés foi marcado por uma perseguição. E há todo um trabalhar de Deus. Porque os seus familiares fizeram de tudo para que esse menino bonito, muito formoso, chegasse até a filha de Faraó. Sendo adotado, ele tem todo o conforto do mundo aos seus pés, tudo do bom e do melhor. E o trabalhar do Senhor continua na vida deste menino, porque ele continua tendo um vínculo com os seus pais biológicos. E estes ensinam para ele o que está em Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6. Ensina o menino no caminho. Em outras passagens diz, instrui o menino no caminho. No caminho significa o único caminho verdadeiro, o caminho que leva ao Senhor, o caminho do Senhor. E foi exatamente isto que os pais de Moisés o fizeram com ele. Escute você, pai, você, mãe, você é o sacerdote e a sacerdotisa da sua casa. Continue falando para os seus filhos, independente da idade, que só o Senhor é Deus.
Sabemos que a educação do mundo, como a faculdade, como os colégios seculares do mundo, serve para a nossa vida terrena. É muito bom, é muito bem-vindo. Mas a educação que você deve dar para os seus filhos é a espiritual. Não abra mão disso. Muitos pastores têm alertado aos jovens, aos pais, concernente o ensino do mundo. É muito importante estudar. É muito importante a educação. Mas para quem serve a Deus, é altamente perigoso. Porque esta ideologia, este sistema, só serve para esta vida. Nada a ver com a vida espiritual. Por isto, haja vista que muitos jovens, quando começaram a cursar uma faculdade, a primeira coisa que fizeram foi negar a Jesus. Deixou de assumir quem eles eram. E quando olhamos para a vida de Moisés, é algo impressionante. Porque ele foi formado em toda a ciência do Egito. Ele teve todo o conforto, todo o recurso que você imaginar. Ele teve. Mas os seus pais falou para ele que o Deus dele era um Deus com D maiúsculo. Era o Deus acima de todos. O Deus verdadeiro que fez o céu e a terra. O Deus vivo. Eles ensinaram a Moisés que ele tinha que servir a Deus. E Moisés desenvolveu uma vida espiritual. De tal forma que o Novo Testamento diz que ele abriu mão de toda a riqueza, conforto e a glória do Egito, porque ele sabia que não era nada em relação à eternidade, em relação aos céus. Então Moisés abraçou de vez a vida espiritual. E quando os seus pais lhe ensinou que ele era hebreu, trazendo para os nossos dias hoje, ser hebreu hoje significa ser crente. Muitos têm deixado de ser hebreu e estão preferindo ser egípcio. Note uma coisa. Moisés, ele tinha toda a riqueza, todo o recurso aos seus pés. Ele foi formado em toda a ciência. Eu digo do meu entendimento. Moisés poderia ser um faraó. Não temos nem como calcular como esse homem seria famoso, como ele seria poderoso na matéria de governar sobre a terra, sobre o Egito. Mas a visão dele era espiritual. E ele viu que a eternidade é muito melhor. Ele abriu mão. E olha a inteligência dele. Ele pensou: ter tudo aos meus pés, todo o bem material, a mulher que eu quiser, tudo aos meus pés. Isso será transitório. Ou seja, por um período curto de tempo. E se ele não fosse assassinado,
A falta de sabedoria do homem hoje que amontoa riquezas sobre a face da terra é ele achar que ele é eterno. É ele achar que ele nunca vai adoecer e que ele nunca vai morrer. Hoje, uma pessoa com todos os cuidados da medicina hoje vive perto de 100 anos ou mais um pouquinho. E alguém que chega aos 100 anos, ele terá ao seu lado uma equipe de pessoas para cuidar. E se ele partir em uma velhice tão avançada, sem Deus, segue-se o juízo. O tempo passou, Moisés se tornou homem, e eu tenho para mim que ele já tinha abrido mão da riqueza e do seu futuro do Egito. E um dia ele esteve visitando os hebreus e foi exatamente no momento em que eles carregavam cargas, algo desumano. Ele começou a observar e atentar para aquela situação. E o pior de tudo, ele vê um egípcio maltratando e ferindo. Daí ele usa da arte militar que ele tinha, porque ele tinha defesa pessoal. Ele mata este egípcio e o enterra o seu corpo na areia. Pensando ele que ninguém o viu, no dia seguinte acontece algo inusitado. Ele se depara com 2 hebreus brigando, contendendo um com o outro. Moisés chega ali para acabar com aquela discussão. E quando ele tenta acabar, dizendo que eles têm que viver em paz uns com os outros, que um tem que amar o outro, um tem que amar ao próximo. Quando ele chega com estas palavras, o hebreu diz o seguinte: quem é você? Por acaso você foi constituído príncipe e juiz? Ou você está pensando em me matar como você matou aquele egípcio? Moisés, neste momento, ele treme na base. Moisés é possuído de medo e ele diz consigo mesmo: certamente que este negócio já foi descoberto. E ele foge para o deserto de Midian. Daí você vê mais uma vez o quão era ruim, maldoso este rei, porque ele tomou conhecimento que Moisés matara o egípcio, e ele procura matar agora quem? Moisés. Moisés agora se encontra casado com a filha do sacerdote Reuel, Jetro, no deserto de Midian. Chegou o momento do Senhor manifestar-se a ele, depois de Deus ouvir o clamor dos hebreus. Ora, os hebreus sabiam que o Egito não era um lugar deles. Entendemos que Deus, estando no controle de todas as coisas, Ele permite a opressão de Faraó para justamente os hebreus entender que ali não é um lugar deles. Porque se não houvesse esta opressão, eles continuariam ali, vivendo em uma vida de conforto. Porque quando José colocou eles ali,
e eles foram se multiplicando, eles passaram a viver uma vida pacífica e uma vida de bênçãos. Mas agora a coisa começa a ficar difícil. Permissão de Deus para que eles saiam das terras do Egito. Ao fugir do Egito, ele deixa em poucas horas, mas leva 40 anos para tirar o Egito da sua vida. Todos nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, chegará o momento de termos um encontro com Deus. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos nós terá um momento de termos um encontro real e verdadeiro com Deus por meio de Jesus. E isto acontece na vida de Moisés. É ali no deserto que Deus se manifesta a ele. A decisão foi de Deus de intervir. Ele é o Todo-Poderoso, pode todas as coisas. Antes que José falasse que o Egito não era um lugar para os seus familiares, o Senhor já tinha dito a Abraão que a sua descendência se tornaria servos por mais de 400 anos no Egito. O Senhor sabia que eles iam entrar em uma zona de conforto. Após a morte de José, eles continuam na bênção. Uma geração vai, outra vem, eles se multiplicam ali, os anos passam, séculos se passam, e eles não acordam espiritualmente ao ponto de saírem do Egito. Ele sabia a data e a hora que a servidão passaria de escravidão dura, aflição, onde eles iam gemer, onde eles iam ver que não haveria saída a não ser clamar ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz: clamar-me-ei, responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pelo ritmo da estadia dos hebreus ali no Egito, eles iriam viver ali por mais de 400 anos. Antes de se levantar esses dois reis maus e o que eles iriam fazer, Deus já sabia. Chegando o momento desta opressão, Deus usa, Deus permite. Daí eles não veem outra saída a não ser clamar ao Senhor. E mesmo assim, depende da vontade dele. Ele se lembrou de uma promessa que ele fez a Abraão. Por esta razão, ele desce para livrar os hebreus. Não falte em nossos lábios a oração e o clamor, pois Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele é Deus de promessa. Quantos avivamentos aconteceram no Antigo Testamento, em um Novo Testamento, em vários momentos dos séculos passados. Nos dias atuais continua acontecendo, como este nos Estados Unidos. Até o presente momento o mover de Deus continua a cair ali. E eu quero te dizer
que o nosso Deus não muda. Em vários momentos continua acontecendo avivamentos. O homem não tem capacidade de produzir o avivamento. É da parte de Deus. Ele usa um homem ou uma mulher para fazer a sua obra. Agora chegou a hora de Moisés. Todo o seu conhecimento, sua capacidade, sua ciência não serviria para fazer a obra de Deus. Ele deveria, em primeiro lugar, ter um encontro com Deus. Através deste encontro, a vida de Moisés não seria mais a mesma. Talvez o corpo de Moisés se encontrava no deserto de Midian, mas a sua cabeça ainda continuava lá no Egito. Talvez ele pensava dia e noite em seus irmãos, no povo dos seus pais, que ainda continuava na servidão de Faraó. Aquele dia foi o mais importante na vida dele. Deus não depende de hora, de lugar para se manifestar a você. Mas é essencial que você esteja no lugar certo. E de preferência na casa dele. Ou em conexão com as coisas dele. O Senhor surpreende ele naquele dia. Nas imediações do Monte Horebe, ele é surpreendido por um fogo que envolve uma sarça. Não era sonho e nem visão. O anjo do Senhor aparece em chamas no meio da sarça. Vendo Moisés, ele fica maravilhado. E não era apenas o anjo, era o próprio Deus que se manifesta a ele. Quando ele virou e foi em direção a esta maravilha, exatamente porque a sarça não se acabava, não se desfazia, não se consumia, Deus o impediu de se aproximar. Tantas são as lições tiradas da sarça, deste arbusto. Eu quero abrir um parênteses aqui para fortalecer a sua fé, a sua esperança concernente ao seu chamado, ao seu ministério. Moisés, eu não sei quantas vezes ele passava por esta sarça. Se era uma, duas, três ou dezenas de vezes. A verdade é que ele nunca deu a mínima. Ele nunca parou, ele nunca prestou atenção naquela sarça. Moisés hoje representam muitos homens que dão oportunidades na obra do Senhor. Oportunidades que não são oradas, são dadas a quem eles querem. É assim. Muitas vezes ninguém te chama para cantar, ninguém te chama para pregar, ninguém te dá mínima, ninguém te vê. Chegará o momento em que Deus irá te usar, que Ele irá manifestar em sua vida. E aqueles que não te deu a mínima, que não te deu o devido valor, que não reconheceu a sua chamada, o seu ministério, eles vão ter que parar e ver que na sua vida tem fogo de Deus. E sobre todas as missões que temos ouvido sobre a sarça, temos recentemente de alguns historiadores dos dias atuais, eles tiveram informações dos estudiosos de Israel e eles falaram que
a Bíblia não conta, mas no tempo de Moisés, naquele deserto, dizem que era muito comum a sarça pegar fogo sozinha, devido à sua combustão, devido ao líquido nos seus galhos, no seu tronco ser inflamável, e associando com a temperatura do deserto, com a sequidão, era muito comum a sarça pegar fogo sozinha. Daí eles dizem que Moisés, ao ver a sarça pegando fogo, até então para ele era normal. Mas a partir do momento que ele continuou a olhar, ele não viu que não era normal, porque a sarça, ao pegar fogo, seria consumida pelo fogo. E não era o que estava acontecendo. Ela não se desfazia. Outra questão importante é quando ele tenta se aproximar da sarça ardente. Deus o impede. Segundo os historiadores do passado e também os atuais, eles são unânimes em dizer que ele, ao fugir do Egito, ele levou consigo alguns adereços. Inclusive, as suas sandálias eram egípcias e carregavam em suas correias imagens. Por esta razão, Deus o pede para tirá-las. Como eu disse, são lições e estudos tirados da sarça, mas voltando diretamente na palavra de Deus. Não se aproximar de Deus porque somos o quê? Pecadores. Olhar para Deus não podemos porque somos pecadores. E tirar as sandálias significa total reverência. É lógico que ao se achegar a Deus, temos que atender às suas exigências. Temos que sim tirar as sandálias de muitas coisas que não convêm a Deus, porque Ele é o Deus da santidade. Toda chamada tem a exigência do Eterno. Para atender ao seu chamado, temos que passar pela santificação. Através dela, temos a autoridade dele. O pedido do Senhor lhe foi: eu desci e estou te enviando no Egito. Você irá libertar o meu povo. Você irá libertar todos os hebreus. Como sabemos, Moisés colocou as suas desculpas, colocou as suas objeções. Quando Deus quer usar o homem, não importa a idade, Ele irá te usar. Ele sempre chamou quem não é, quem não pode e quem não sabe. O seu passado não importa, e sim quem você é hoje. Nunca deu certo querer libertar o povo através da sabedoria humana e da espada. Por isso, o Senhor usou o que ele tinha, e era o cajado. Só seria possível a libertação através de Deus e do cajado. E que cajado? Uma hora ele virou serpente, depois voltou ao normal. Este cajado não era mais um cajado comum, não era mais um cajado normal, e sim agora a vara de Deus. Quando apontado para Israel era bênção, quando apontado para o Egito era praga. Como todos conhecem
a história, ele é enviado a Faraó. Ele traz o recado de Deus. Faraó resiste. Consequentemente, as 10 pragas vêm sobre o Egito. Depois dessa resistência, o povo é liberto. E como sabemos, ele transporta do Egito os ossos de José, a quem disse que o lugar deles não eram ali. E é a maior felicidade do povo. Parece um sonho, mas é realidade. Eles saem do Egito. Eles dão de frente com o maior obstáculo que eles enfrentam. É a travessia do Mar Vermelho. Como conhecemos a história, ele é enviado ao Egito em nome do Eu Sou e transmite o recado de Deus, a qual Faraó não conhecia. Há um lançamento das mágicas do Egito contra Moisés e ele a destrói com o poder de Deus. Faraó resiste, o seu coração endurece mais e mais. Por esta razão, é lançado sobre todo o Egito as 10 pragas. Eles celebram às pressas a Páscoa e Moisés transportam os ossos de José. Este, no passado, pela fé, ele disse que chegaria um momento em que Deus iria visitar eles e tirar eles dali. E a fé que ele tinha era que os seus ossos seriam transportados. Quando eles saem definitivamente marchando, eles estão de frente com o Mar Vermelho, o qual Deus abre e eles atravessam, eles passam, chegando do outro lado, eles cantam o hino da vitória. Depois da destruição dos cavaleiros de Faraó, os hebreus continuam a marchar. E Moisés recebe várias leis da parte do Senhor. Eles contemplam milagres. Chega o momento que ele é convocado a subir no Monte Sinai. É ali que ele recebe as tábuas da lei. Enquanto isso, Arão, sendo pressionado pelo povo, ele faz um bezerro de ouro e todos o adoram. São vários episódios no ministério de Moisés, mas agora eu quero chegar no tema desta mensagem, que é o sacrifício perfeito. Quantas vezes já ouvimos os ensinamentos de que não existe pecadinho e nem pecadão, e muito menos os 7 pecados capitais. Por mais pequeno que seja o pecado, tira sim a salvação do homem. Os hebreus viveram uma vida de pecado no Egito exatamente por não ter uma direção espiritual. E ao marchar pelo deserto, ao receber as orientações, as instruções dos mandamentos, das leis de Deus, eles deveriam andar agora em novidade de vida. Por esta razão, Moisés e Arão transmite para eles o sistema de sacrifícios.
Os hebreus, por terem vivido em várias práticas de pecados ali no Egito, por não ter uma direção espiritual, agora no deserto, sobre a direção de Moisés e Arão, eles têm que obedecer e se adequar ao sistema de sacrifícios, que embora perdoaria vários tipos de pecados, vários tipos de culpas, eles também adoravam a Deus desta forma. Eram trazidos por todas as famílias aos sacerdotes e levitas vários animais a depender das condições, e o ponto importante era que estes animais não deveriam ter manchas e nem defeitos. As gerações se passaram e o sacerdócio continuou na direção dos bons reis e dos bons sacerdotes. A mesma temática continuou. O animal deveria ser sem defeitos, sem manchas. As ofertas deveriam ser sinceras. Só que o povo entrou em uma forma de pecar tão terrível que eles entenderam que poderia errar, poderia pecar, poderia andar de qualquer maneira, porque era simplesmente levar o animal e a oferta ao sacerdote e estava tudo certo. E esta conduta era tanto da parte dos falsos sacerdotes, como também de muitas pessoas no decorrer das gerações. Devemos dizer não ao pecado. Se ele acontecer em nossas vidas, deve ser de forma acidental. Deus, sabendo do futuro do seu povo, ele disse pela boca do profeta Isaías, capítulo 1 e o verso 11, que ele não mais aceitaria ou receberia a multidão dos sacrifícios, das ofertas, porque as pessoas iriam brincar com ele, brincar com o pecado. Eles iriam entender que os sacrifícios, que as ofertas resolveria a vida de pecados deles. Eles entenderam que era somente organizar, ornamentar todas as festividades, uma vez que o homem deveria se identificar com o sacrifício e com a sua oferta, isto não estaria acontecendo mais. Por esta razão, Jesus já estava a caminho. Entramos na batalha espiritual. O adversário das nossas almas sabia que o sistema de sacrifícios foi instituído por Deus. Era para perdoar várias culpas do homem, vários pecados. Mas eles pensavam que poderia enganar a Deus, que poderia enganar o sacerdote. Uma coisa acontece nos dias de hoje. O homem pode até enganar ao pastor, enganar os líderes religiosos, mas a Deus ninguém pode enganar. Os sacrifícios e as ofertas sem defeitos apontariam para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, perfeito. Assim como eles acreditavam que o animal deveria ser sem defeitos, que a oferta deveria ser sincera, esse animal era para eles se colocarem no lugar daquele animal, se colocarem no lugar daquela oferta.
Mas esse animal, essa oferta não falaria com eles. Mas Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ele veio e ensinou o caminho do reino de Deus. Assim como o sumo sacerdote tinha uma vez por ano acesso à presença de Deus, e eles não tinham. Assim como havia várias e várias repetições dos sacrifícios, estas repetições cessariam. O diabo, vendo Jesus ali em pessoa, como o Cordeiro de Deus, ensinando o caminho da salvação, ensinando o amor, ensinando como se achegar a Deus. Ele vendo que Jesus seria entregue, que Jesus seria crucificado. Isso seria o sacrifício que seria dado a Deus. Aos homens seria uma execução. A Deus seria o sacrifício. Satanás tinha ouvido o que Deus determinou para Moisés e Arão em relação ao sistema de sacrifícios, em relação ao povo. E a temática era o animal sem defeitos, a oferta sincera que apontava para Jesus. Sabendo ele que Deus só receberia, só aceitaria se a oferta fosse sincera, se o sacrifício fosse sem defeitos. Agora toda a sua atenção estava em Jesus. Ele o acompanhou desde o seu nascimento. Se levantou com todas as suas forças maléficas contra ele. Aquilo que ele conseguiu com os homens não foi só o profeta Malaquias quem disse, mas vários profetas do Antigo Testamento. Era de eles trazerem os animais com defeitos, qualquer tipo de oferta. Agora Deus combate de uma vez por todas Satanás, porque ele envia o Cordeiro ao mundo pelo seu amor. O adversário das nossas almas, conhecedor do sistema de sacrifícios, sabia que Deus não recebia o animal com defeitos. Aquilo que ele conseguiu fazer com os homens ao longo da história, ele quer fazer com Jesus como um cordeiro. Ele quer que Jesus atraia sobre si todos os defeitos que o invalidaria, que Deus o recusaria. Portanto, o adversário lançou sobre ele toda a tortura física, psicológica, para que ele viesse blasfemar, pecar, fracassar na sua missão. Jesus, como cordeiro, ele falou até onde deveria falar e se calou também na hora certa. Por isso foi dito, como ovelha muda ao matadouro. Jesus foi o levita, o sacerdote, o cordeiro, o sumo sacerdote. Ele não teve defeitos, por isso Deus o recebeu. Como sumo sacerdote, ele não precisava estar na presença de Deus uma vez ao ano. Ele sempre esteve na presença de Deus. Ele é o cordeiro sem defeitos, sem manchas, portanto, perfeito. O seu sangue não se compara a dos animais que viveram e que vivem, e muito menos dos homens religiosos, dos homens que morreram pelo Evangelho. Não se compara. O seu sangue é precioso, o seu sangue tem poder, o seu sangue perdoa todos os pecados. Na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus apenas uma vez
ao ano. O sacrifício perfeito nos concede o livre acesso. Não precisamos dos homens para serem os nossos mediadores. Temos acesso direto à presença de Deus. O muro da separação foi derrubado, o véu se rasgou. Pelo sangue de Jesus, temos mais do que acesso com ousadia, pelo sacrifício perfeito.